Ele é jornalista, escritor e colunista de O Globo e da revista Época. Possui 7 livros publicados e 2 adaptados para o cinema. Sua carreira é marcada pelo best-seller Meu Nome Não É Johnny, primeiro e mais conhecido livro do autor. O Café com Quê de hoje recebe Guilherme Fiuza. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Bom, Guilherme, você discute política, comportamento e também sobre o cotidiano sem medo algum. E você é reconhecido até como jornalista polêmico por isso. Mas até que ponto esse título te ajuda e até que ponto ele te atrapalha? Pois é, eu não procuro a polêmica. Na verdade, eu não gosto de polêmica. Pode parecer uma ironia, mas eu estou falando sério. Acho que a polêmica nos persegue no momento em que você tem no país assim, discussões um pouco artificiais, tenho a impressão, né? Por exemplo, a gente aparentemente tem um despertar político, né? Acho que mais pessoas estão interessadas em discutindo política e tal. E um sintoma, eu acho, do debate precário é a ressurreição desses temas de direita e esquerda, né? Que ficou de novo super em voga, direita e esquerda, né? E não querem dizer nada, na verdade, né? Assim, eu costumo dizer que são etiquetas para quem não tem nada dentro. Então, assim, se você quer ser de esquerda, por exemplo, vocês estão na universidade, né? Em geral, na universidade, a imensa maioria, se você se colocar sob um rótulo de esquerda, você está bem, você está protegido. Você é pela liberdade, você é pelos costumes modernos, você é contra o autoritarismo, etc. e tal. E se você se coloca como direita, você está perdido. Então, na universidade, por exemplo, para dar esse exemplo, em geral as pessoas não se colocam assim, né? No entanto, isso é um debate artificial. O que eu tenho feito, eu acho, no meu trabalho, ou procurado fazer, é ir aos temas concretos, né? Então, se você reparar, quase sempre os meus escritos eu estou falando sobre isso, sobre demagogia e impostura escondendo os verdadeiros temas. Inclusive, né, sobre essa questão das bandeiras que você falou, em setembro, né, deste ano, a New York Times respondeu ao seu artigo, né, Carta aos Covardes, que você disse que a mídia estrangeira, ela parece ser paga, né, para criticar o Temer, né? Só que em meio a essa disseminação de informações que a gente tem, né, na mídia online, quais são os cuidados que você tem ao emitir uma opinião? Mas você vê, Ana, que coisa cruel. Porque eu estou dizendo que essa turma é covarde, né? Quer dizer, quem busca a bandeira para levantar é covarde. Só um parênteses, né? Quer dizer, você querer ser vanguarda gay em 2017 é ridículo, porque o movimento de defesa dos homossexuais surgiu meio século atrás em São Francisco. Continua sendo uma questão muito importante porque existe ainda preconceito, violência e tal, e você tem que fazer algo a respeito e a sociedade está fazendo muito. Agora, você posar de vanguardista, né, você não está nem defendendo os gays, você está atrapalhando a causa gay, usando aquilo como uma propaganda. Para dizer que você é algo, que você tem um verniz determinado. Esse caso do New York Times foi uma covardia porque eu não disse isso, na verdade eu fiz essa ironia. Você acha que eu ia supor ou fazer uma acusação de que o New York Times está sendo pago pelo PT? Ou eu seria muito burro, ou muito desinformado, né? Ou muito paranoico, né? Mas evidentemente que na época o correspondente do New York Times no Brasil se chamava Simon Romero, que inclusive eu chamei, não desafiei, chamei para um debate, vamos discutir aqui as questões que nos interessam, vamos discutir se o impeachment foi golpe, vamos discutir, pô, eu estou super aberto. Tem uma coisa que o meu maior trunfo é a minha independência, né? Já me disseram, quando eu era muito crítico do PT, depois do Mensalão e tal, eu disse, pô, esse cara é tucano. Eu tenho um livro sobre o Plano Real, vai lá ver se o tucano está bem na foto, se o PSDB é favorecido no livro. Ao contrário, eu revelo os erros do PSDB, o PSDB era contra o Plano Real. Então, assim, eu conseguia,
aos 52 anos, manter minha independência absoluta. Não estou rico, né? Isso tem um preço, mas esse capital eu tenho, né? E é claro que os covardes estão sempre me acusando de ter um parti-pris, porque essa é a melhor maneira de você acusar alguém, né? Você está a serviço de não sei quem. Então, nessa época era isso, você está a serviço do Temer. Ou seja, eu virei, né, porta-voz do mordomo, pela acusação do correspondente do New York Times, que tem uma rede imensa, mundial, incluindo o Glenn Greenwald, se eu não me engano é esse o nome dele. Os caras espalharam para aquela rede que eu não estou nem aí, para não usar um termo menos educado, eu não estou nem aí para isso, porque eu vejo que é uma paróquia, né? Eu vejo que é uma turma buscando narrativa o tempo todo, não estão a fim de discutir as coisas, o mérito das questões, e espalharam isso de uma maneira covarde, porque eu tinha feito uma ironia. Eu falava, bom, como a gente está vendo que tem imprensa de aluguel no Brasil, né? Tinha acabado de sair a divulgação dos blogs sujos, assim chamados, né? Pagos com dinheiro público para defender o governo do PT, que estava roubando terrivelmente, como todos nós vimos, como a Lava Jato mostrou. Eu fazia essa ironia. Então, assim, será que o New York Times também está no bolso do PT? Aí ele, canalha, né? Porque isso é uma canalice você fazer isso, né? Você pega e fala assim, olha aqui o colunista xenófobo brasileiro, e manda lá para fora. E eu vi vários colegas aqui, escritores, todo mundo covarde, uma covardia. Eu tenho Twitter só na rede social. Eu não passo adiante, mesmo que seja um jornalista que eu não concorde e tal. Eu penso, mas espera aí, esse cara falou isso mesmo, o que é isso e tal. Então, eu acho que o cuidado, assim, eu não tenho esse cuidado, se for para dizer isso. Eu sou irônico às vezes e eu percebo que no Twitter, por exemplo, né, tem vezes que o cara chega e fala assim, você é um petista, pelo tipo de coisa que eu estou falando, porque a ironia é tão... Eu não vou nem dizer que é fina, porque eu estaria sendo cabotino, mas eu estou fazendo a ironia no nível que eu quero, no tom que eu quero. Então, às vezes pode não ser bem feita, por exemplo, né? Ou pode ser cifrada demais e muita gente não percebe. Esse tipo de cuidado eu não tomo porque uma decisão que eu tomei é a seguinte, eu quero escrever para quem me entenda, eu não quero ficar cultivando base, né? Hoje em dia isso é uma praga, está todo mundo cultivando alguma base. O principal eleitor do Bolsonaro é o Jean Willis e o principal eleitor do Jean Willis é o Bolsonaro, entendeu? Porque para a base do Jean Willis, eles vão ao orgasmo quando o cara cospe no Bolsonaro. E os eleitores do Bolsonaro vão ao orgasmo quando eles chamam o Jean Willis de bichinho ou de não sei o que lá. Quer dizer, é uma guerra horrorosa de preconceito, de parte a parte, e é uma guerra particular. Por isso que eu falo da defesa dos gays, né? Isso é uma guerra particular. São duas figuras... cultivando bases eleitorais, políticas, o Brasil e o mundo até, né? Quer dizer, se você olhar bem, né, as causas, eu tenho um livro chamado O Império do Oprimido, que é o meu livro mais recente, que é um romance. O título já traz essa ironia, né? Quer dizer, o Império do Oprimido, quer dizer, você, digamos que você está prostituindo a bondade, né? Quer dizer, você pega as causas boas, você se fantasia de bonzinho, tipo esse Leonardo Boff, não sei o que lá, fantasia de bonzinho, de cristão, e sai dizendo que o Sérgio Moro matou a Dona Marisa, sai falando qualquer coisa, né? Que o humor é a minha matéria preferida. Então, assim, eu sou biógrafo do Bussunda, do Cacete e Planeta, ali eu tratei de uma história que era de humor. Mas O Meu Nome Não É Johnny, por exemplo, que é um livro que seria barra pesada, não sei o quê, tem muito humor. E o próprio filme nunca foi classificado como comédia, mas eu brinco com os produtores e tal, que é meio comédia, porque as pessoas gargalhavam na sala de cinema. Aquela risada que vem misturada com adrenalina e tal. Mas eu adoro humor, eu adoro rir, assim, nem sempre, né, a vida nos permite rir, mas eu gosto muito e procuro muito isso no meu trabalho. Sim, mas mudando um pouquinho o foco, eu vi que você também é bem fã, né, do Fernando Moraes,
E aqui na Facop a gente leu o Chateau, que é uma obra dele. O que você acha dessa obra? Acho sensacional. E é engraçado falar isso, porque as coisas se acirraram tanto que o Fernando, como ele, né, no espectro político, né, o Fernando sempre foi. O Fernando é um cara que eu respeito muito, não só porque é um super escritor, meu amigo, como porque ele, desde de muito tempo, ele formou as convicções dele lá, que eu acho que ele deveria atualizar, mas isso não cabe a mim e não é o mais importante. Eu acho que ele é um super artista. Mas, de fato, ele se posicionou desde muito cedo por um determinado, né, tipo de credo, sem tom pejorativo. E ele acho que é coerente com as posições dele, embora, né, depois que essas posições serviram a propósito, eu acho que ele devesse transitar um pouco ali. Mas a gente se encontrou já no meio desse processo. Eu adoro o Fernando e eu acho que o Chateau é muito importante porque para todo mundo da nossa área, né, de comunicação, né, quer dizer, ali para mim foi um despertar mesmo a importância que pode ter o jornalismo, né, quer dizer, e a maneira também de guerrilha, porque o Chateau é um personagem muito controverso, né? Então ele tinha um lado, né, muito obscuro, né, ali até de chantagista e tal, e o Fernando traz esse pacote inteiro. Então é muito legal, porque é difícil um cara assim, né, quer dizer, você escrever sem um juízo de valor, digamos assim. Então você consegue admirar e detestar o Chateau lendo o livro do Fernando, né? Eu acho um clássico, um livro importantíssimo no Brasil, assim como Minha Razão de Viver, do Samuel Weiner, que foi escrito pelo Augusto Nunes, que aí no espectro político está do outro lado, assim, talvez não do outro lado, mas tem ideias mais próximas das minhas dentro do cenário político, mas acho que é um livro muito bacana, muito importante também, o 1968, O Ano que Não Terminou, do Zuenir Ventura, e por aí vai. Então, palmas para o Fernando. Eu não gosto tanto do filme, mas o livro é um clássico. E também você já é conhecido também como um grande biógrafo, né? Como você mesmo citou já a obra do Bussunda e também pelo Meu Nome Não é Johnny, né? Que você retrata a história do João Guilherme Estrela. Mas você já disse em outras entrevistas que você pega uma linha de dramaticidade de uma pessoa, né? Ao retratar a história dela. Mas como que você faz para chegar até essa linha? Como você descobre essa característica dessa pessoa? Eu acho que aí até teve uma origem jornalística, né? Porque no jornalismo a gente tem muito que encontrar rápido o nosso filé mignon, né? Assim, o jornalismo americano, né, inventou o lead, né, que é essa coisa de, além de você ter que procurar o filé mignon, você tem que mostrar o teu filé mignon no primeiro parágrafo, né? Então não dá para enrolar. E a gente brincava em redação de jornal. Eu comecei em 1987 no Jornal do Brasil, e uma época romântica assim, de redação, era uma redação incrível, com o próprio Zuenir Ventura e outros craques. E tinha esse negócio de você trazer a história, e acho que tinha também talvez mais tempo, né, porque não era tudo em tempo real, né, o jornal impresso, era corrido, mas o jornal diário, mas você tinha o tempo de trazer uma história e vender para o seu chefe de reportagem e tal. Só que quando o repórter começava a dar muita volta, tinha um bordão na redação que eu adoro esse bordão, e que eu já falei em voz alta para mim sozinho milhares de vezes, que é senta e escreve, né? Assim, tinha muito isso, quando o cara começava a dar muita volta, senta e escreve. Porque que significa isso? Mostra o que você tem. Então, a história do João Estrela tinha essa questão do personagem improvável, né? Quer dizer, era o cara que tinha tudo para não ser o que ele se tornou,
né? Então havia essa pergunta governante, assim, né? Por que esse cara foi se meter nesse submundo, nessa barra pesada e tal? Quem é esse cara, né? E ao mesmo tempo, o fato de que ele transita ali no mundo do crime, de alguma maneira, sem tirar um pé do mundo que não é do crime, né? No mundo, digamos, do bem, né? Então, é uma coisa básica, universal, do bem e do mal, mas uma história fascinante. O Bussunda, só para exemplificar com a outra citação que você fez, o Bussunda era um cara que dentro da família também havia inusitado, porque era um filho problema para aquela família, né? Porque não havia futuro para o Bussunda aos olhos da família, né? Então ele era um vagabundo, ele era um preguiçoso, ele não tomava banho, ele era aquela figuraça. E houve até uma reunião familiar quando o Bussunda já tinha quase 20 anos, que era para decidir os pais com os dois filhos mais velhos, os irmãos mais velhos do Bussunda, para decidir, quando os pais não pudessem mais prover, qual dos irmãos que ia se responsabilizar, que ia sustentar o Bussunda na vida, porque o Bussunda seria incapaz de sobreviver sozinho, um vagabundo. E o Bussunda acabou ficando o mais rico e o mais famoso da família. E aí o Sérgio Besserman, que é um economista, né, que também entende muito de política e tal, mas que tem muito humor, convocou uma nova reunião familiar, né, dizendo que gostaria de saber agora se ele podia trocar com o Bussunda, se o Bussunda poderia passar a se responsabilizar por ele. Então, são essas coisas do inusitado que a gente vai procurando para trazer os ganchos, né? Quer dizer, o entretenimento tem muito isso, né? Assim, o que eu estou te oferecendo, né? Que isca que eu estou te dando para você vir atrás dessa história. Bom, então, para você, Guilherme, café com quê? Eu acho que eu vou ser piegas. Café puro, no sentido assim de café com sinceridade, né? Assim, uma mensagem um pouco piegas, mas eu acho que tá no momento assim. Fala com seu coração, vai no teu coração. O coletivo tá te chamando para segurar uma bandeirinha fácil, sabe? Para fazer um teatro bem aceito, bem cotado. E tá um jardim de infância, tá uma palhaçada isso aí. Então, cafezinho puro do coração, sinceridade. Bom, então é isso. Guilherme, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer conversar com você. E o Café com Quê desta edição fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigado, Ana.